noite, gente. Estão todos bem? Espero que estejam todos bem e sem tanta vontade de ir para casa hoje, que eu acho que eu vou estender um pouquinho do tempo. Para a nossa noite de hoje, eu trouxe um tema que eu trouxe de um livro que a gente estuda aos domingos. Acho que eu já comentei aqui sobre um grupo que eu faço parte online, que estuda a espiritualidade dos animais. E aí a gente estudou o livro do Eurípides com nossos animais, nossos irmãos. E o último capítulo desse livro, eu achei ele muito intrigante e eu quis trazer ele aqui para vocês. E é um tema um pouco polêmico. Só que eu acho que é sempre muito bom a gente trazer questões assim, porque a nossa fé, nós sabemos que a nossa filosofia espiritual, ela é baseada numa fé raciocinada. Ela não é uma fé que nos é imposta. Ela é uma fé onde nós tentamos entender o porquê das coisas. Então, questionamentos é sempre muito bom, né, gente? E o capítulo que eu trouxe para vocês, apesar de ser um livro sobre a espiritualidade dos animais, ele não fala sobre isso. Ele traz o tema "É bom não lembrar". Se eu fizesse aqui para vocês agora uma pergunta sobre coisas que é bom não lembrar, eu tenho certeza que todo mundo aqui ia fazer uma listinha, né, gente? A gente faria uma listinha de coisas bobinhas. Por exemplo, outubro está acabando, novembro começa e já vem outra remessa de boleto, de fatura de cartão, de energia, água, telefone, internet. Então a gente já começava daí. E a gente também poderia pensar que é bom não lembrar que hoje, por exemplo, tem várias guerras simultâneas acontecendo no planeta. Guerra civil, guerra entre países e uma infinidade. No Rio de Janeiro mesmo, hoje a gente viu na televisão uma guerra acontecendo também. E é horrível lembrar disso. E o pior de tudo, gente, que é péssimo lembrar, é que enquanto a gente está aqui tranquilo assistindo essa palestra, tem um monte de gente que vai dormir sem comer, porque não tem comida, não tem casa, um monte de animais que estão nas ruas, inclusive aqui na nossa cidade, que é tão pequena. É bom não lembrar que a gente ainda tem todas essas coisas acontecendo à nossa volta. Só que aqui, nesse capítulo do livro, especificamente, ele não traz essa questão tão recente, questões do nosso dia a dia. E aqui o Eurípides, quando ele traz "é bom não lembrar", ele está fazendo uma referência a uma coisa mais profunda. E ele fala aqui nesse capítulo sobre o véu do esquecimento. E, por incrível que pareça, gente, essa questão do véu do esquecimento, ela traz muita discordância entre os espíritas. Se eu perguntasse para vocês agora, quem acha que o véu do esquecimento é uma coisa boa? Porque, imagina, a gente recomeça uma reencarnação sem lembrar das questões do passado e a gente reinicia do zero. Levanta a mão para mim quem acha que é uma bênção divina. E quem acha que o véu do esquecimento não é uma coisa legal, porque uma vez que você não se recorda dos seus erros do passado, você está propício a recair. Então ele acaba atrapalhando a sua evolução, porque de certa maneira você comete os mesmos erros. Levanta para mim quem pensa isso. Até que aqui a gente não teve nenhuma discordância, gente. Isso é muito bom. Eu tenho visto assim, muitos vídeos de pessoas falando a respeito dessa questão, de que o véu do esquecimento ele não é uma coisa boa. Porque quando você se esquece de tudo aquilo que você cometeu no passado, você acaba recaindo nos mesmos erros, e além de recair nos mesmos erros, você ainda contrai mais débitos. Mas quando a gente vê o que é esse véu do esquecimento, o que é essa bênção que Deus nos trouxe,
Quando você ouve a palavra véu, dá a entender que é aquele tecido fininho, né? Aquele quase transparente. Mas o sentido dele aqui não é nesse sentido de ser um tecido fininho, mas é o fato de ocultar algo, de esconder algo. Então, quando a gente reencarna, a gente tem a memória de todas as nossas vidas ocultada. E a espiritualidade usa como ferramenta porque quando você se esquece do que aconteceu nas vidas passadas, é mais fácil de você recomeçar. Até tem algumas menções no Kardec que é como se você reiniciasse como um homem novo. Então você reinicia do zero. Você olha o mundo com uma nova perspectiva. Então, realmente é um recomeço a cada nova reencarnação. Vou falar um pouquinho dos contras que muitas pessoas acham na questão do véu do esquecimento. Além do que eu já falei, que é a possibilidade de você errar novamente, muita gente usa também a teoria da roda de Samsara. Vocês conhecem a teoria da roda de Samsara? A roda de Samsara, ela é um conceito que é trazido da cultura oriental. Ela vem do budismo. No budismo, eles meio que se guiam por essa roda da Samsara. É uma roda que ela tem no centro os venenos, que são os nossos venenos, dos quais a gente precisa se libertar. E à medida que a gente vai se libertando desses venenos, a gente vai subindo nas camadas da roda, até que a gente alcança a consciência maior e se liberta da roda de Samsara. Mas o que acontece? Que muitas pessoas, gente, espíritas assim, conceituados, falando sobre essa questão, que quando você entra no esquecimento e você entra nessa roda de Samsara, eles definem ela como uma prisão espiritual. Por que é uma prisão? Você está preso num ciclo infinito, onde você nunca vai conseguir sair. E é como se você vivesse sob uma pena. Por exemplo, o ciclo ele se define em nascer, viver, morrer e reencarnar. Então você fica perdido naquele ciclo. Por que você não consegue se libertar? Porque você sempre comete os mesmos erros. E por que você sempre comete os mesmos erros? Porque você é cercado de espíritos de baixas vibrações que alimentam as suas energias de baixas vibrações e eles te prendem naquela zona única e você não consegue nunca sair dali. E a cada reencarnação você se sente mais aprisionado. Por quê? Porque quando você chega no plano espiritual, o que acontece? Você é recebido por espíritos de luz, e esses espíritos de luz, isso, gente, segundo a teoria da roda de Samsara, você é levado a colônias, e lá é como se você fosse colocado numa matrix e toda a sua vida passa diante dos seus olhos, os seus erros, as suas mágoas e tudo de ruim que você fez. E quando você assiste isso, você se sente extremamente culpado, extremamente mal e implora para voltar no novo ciclo. E mais uma vez, quando você volta aqui, você comete os mesmos erros. Então, gente, por que eu, na minha opinião, Andresa, eu acho que essa teoria da roda de Samsara, ela é inconcebível. Por quê? Primeiramente, uma coisa que é primordial nós nos lembrarmos. Saímos do pó, fomos derramados do caldeirão de Deus, eu sempre falo isso daqui, estamos no caminho para a angelitude. O que tem nos levado até essa angelitude? Por que eu estou evoluindo? Por quê? O que me força a evoluir a cada reencarnação? A partícula de Deus que habita em mim. Se a partícula divina habita no meu ser, instantaneamente eu sou regida pelas leis divinas. Então, se eu sou regida pelas leis divinas, eu vou ser sempre impulsionada a evoluir. Porque eu sou regida pela lei do progresso, eu sou regida pela lei do amor, eu sou regida pela lei do trabalho. Então, seria impossível eu não ir adiante
e ficar aprisionado nessa roda de samsara. Quando eu aceito a teoria da roda de samsara, eu nego completamente o kardecismo. Porque tudo que nós temos aprendido até hoje aqui do kardecismo é justamente isso. Que nós viemos do pó e estamos caminhando para a angelitude. Que é impossível eu entrar numa reencarnação e sair pior do que eu entrei. Nós sempre não ouvimos nas palestras, essa é a nossa melhor reencarnação, essa é a nossa melhor existência. Por quê? A cada reencarnação eu sempre vou estar melhor do que na reencarnação passada. Porque é impossível que eu não progrida, é impossível que eu não dê pelo menos meio centímetro adiante de passo para frente. Nem vou falar que eu vou subir o degrau dessa vez, mas pelo menos eu ergui o pé. Então é impossível eu não evoluir. Se eu sou obrigada a ir à frente, se eu sou obrigada a ir adiante na minha evolução, seria impossível eu ficar presa em um ciclo infinito, que é a roda. E uma outra questão também que é muito falha. Por que é que quando eu desencarnasse, eu seria recebida por espíritos de luz que me levariam a um sofrimento extremo? Então, se eu sou recebida e esses espíritos me levam para uma situação de dor, de sofrimento, para que eu me sinta culpada e implore para voltar, será que esses espíritos são tão de luz assim? Será que eles estão me recebendo com tanto amor assim? E se eu aceito a teoria de que tais espíritos me recebem, onde está Deus que está vendo isso, que está permitindo que esses espíritos é que cuidem do meu plano reencarnatório? Então, gente, é assim, é muito falha essa teoria, porque seria impossível que eu ficasse presa. Então, quando eu falo, deixa eu só ver se eu não esqueci nada da hora de solitário. Quando eu falo para vocês que eu preciso ir adiante, é muito importante que eu tenha o véu do esquecimento. Vocês imaginem aqui, vamos ver algum caso. Por exemplo, a gente sabe de pessoas que reencarnaram ao longo da história que trouxeram, assim, coisas horríveis para o planeta. Vocês imaginem se essas pessoas continuassem reencarnando, vamos falar aqui tipo de imperadores romanos que foram extremamente cruéis, Hitler, tantos outros que vieram, Gengis Khan. Vocês imaginam se a gente, todos nós, plenos dessa consciência de que não existe o véu do esquecimento, e ele reencarnasse aqui entre nós? Nós que não somos tão imperfeitos, quer dizer, a gente é muito imperfeito ainda, né, gente? Mas a gente não tem mais tanta crueldade em nós. Vocês acham que a gente conseguiria acolher o Gengis Khan com todo amor? Nós, conscientes de toda a maldade que ele já fez, nós mesmos não conseguiríamos levar adiante essa convivência. E uma coisa bobinha, vocês imaginam aqui, que numa reencarnação passada, vamos voltar até um pouquinho mais assim, um escravo e um capitão do mato, que maltratava, chicoteava. Aí, num plano reencarnatório, eles decidem vir mãe e filho. Aquele escravo que sofreu, que apanhou, que foi humilhado, ele aceita aceitar aquele capitão do mato como filho. Nós sabemos que o laço de amor materno é o laço mais profundo que existe na nossa concepção humana, né? Aqui na Terra. E vocês imaginam, a mãe está cuidando daquele bebezinho, mas ela tem a consciência de quem ele é, e os dias vão se passando, o amor de mãe floresce, às vezes a raiva floresce. Um belo dia chega o marido em casa, e aí, como foi seu dia? Ah, tudo tranquilo. Ué, não tô vendo o bebezinho? Cadê ele? Ixi, acho que eu esqueci ele lá no banheiro. E aí, gente? Vocês não acham que seria passível de acontecer isso? A gente é imperfeito, a gente é humano. Imaginem se a gente carregasse toda aquela bagagem para trás. Ia ser muito difícil ir adiante. E, ao mesmo tempo, a gente tem relatos maravilhosos de resgates que foram feitos graças ao véu do esquecimento,
de pessoas que foram aos poucos, a cada reencarnação, deixando as mágoas, o ódio, o ressentimento e aprimorando até que chegassem ao ponto de ser uma família espiritual só. Imagina que uma pessoa que você odeia, mas que você encontra ela aqui nessa reencarnação, você olha para a pessoa e fala assim: acho que eu não vou com a cara daquela pessoa. Mas por quê? Porque já existe aquela treta passada entre vocês, né? Então o que acontece? O máximo que vai acontecer é você sentir uma antipatia. Você fala: não gosto, não sei porquê, mas não gosto. Quem sabe numa oportunidade um dia vocês trocam algumas palavras e quem sabe dali nasce, não vou falar amizade, mas já um respeito mútuo. Um oi, tudo bem? Não é mesmo? Então olha bem, vocês deixaram um ódio mortal para trás e trocam só com uma antipatia. Não vale a pena, gente, o nosso esquecimento. E então eu ouvi na semana passada, a gente ouviu aqui a Ana Maria falando, né? Que o véu do esquecimento é bênção divina, é misericórdia divina. Então, vamos pensar sobre isso durante a nossa semana, vamos observar essas pessoas que a gente sente uma antipatia. Será que a gente não tem algum resgate para cumprir? Será que a gente não tem alguma questão para resolver? Vamos tentar olhar com um pouquinho mais de carinho, aproveitar que a gente está nesse esquecimento momentâneo. E só para lembrar, esse véu ele só dura durante a nossa reencarnação, né? Quando a gente volta ao plano espiritual, a gente já vai retomando aquela consciência espiritual também. Até tem pessoas que falam assim, que você desencarna e já recobra a sua consciência espiritual. Mas a gente sabe que não é bem assim. Até tem, acho que um livro do André Luiz, Um Mundo Maior, eu vi alguma referência, mas eu não me lembro bem. E lá ele explica essa questão, né, da maneira como muitas vezes a gente vai recobrar essa consciência no plano espiritual. Que isso vai depender muito de como nós estamos vivendo o dia presente. Por quê? Quando eu chego no plano espiritual, dependendo de como eu tenha saído daqui mais materialista ou não, mais materializado, mais apegado nessa minha vida física, eu vou ter um pouco mais de dificuldade para recobrar essa minha consciência. E se eu já estou num estado mais espiritualizado, fica mais fácil que esse véu seja retirado de mim no plano espiritual. A gente sabe que, infelizmente, muitos espíritos passam décadas em umbrais. A gente tem relatos de pessoas que são muito materialistas, que algumas até ficam do lado do seu corpo físico ainda por muito tempo, porque elas não querem se desapegar daquele corpo, né? E tem relatos que comentam que eles chegam a sentir os vermes comendo a carne, de tão materialistas. Então é sempre muito importante a gente pensar nessa questão também dessa transição. A gente pensar que mais cedo ou mais tarde vai chegar esse momento que eu preciso estar preparada. Porque quanto mais preparada eu estiver, mais fácil vai ser para que o meu véu seja retirado do plano espiritual. Sobre o véu do esquecimento, sobre essas questões, gente, era isso só que eu queria trazer mesmo. E aproveitando essa nossa questão de lembrar ou de esquecer, de guardar ou jogar fora, vamos falar assim, eu quero fazer duas considerações aqui ainda sobre essa questão de esquecer. A gente saiu de setembro, né? Saímos do Setembro Amarelo, que foi aquela campanha contra o suicídio, e a gente até teve aqui no mês passado aquela palestra maravilhosa da Lúcia, trazendo essa questão do suicídio, da depressão. E eu queria falar ainda um pouquinho sobre esse tema, gente. Quando nós fazemos o nosso plano reencarnatório, quando a gente prepara tudo aquilo lá no plano espiritual, a gente escolhe um trabalho ao qual a gente vai se dedicar, a gente planeja a nossa família,
funciona essa questão do preparamento de um plano reencarnatório. E muitas vezes nós pedimos por trabalhos, inclusive mediúnicos, para que nós possamos nos melhorar ainda mais. Porque quem tem mediunidade sabe que às vezes é muito difícil lidar, né? Então muitas vezes você se propõe a vir com essa mediunidade para que você ajude o seu próximo e também para que você se melhore. Só que o que acontece, gente? Quando nós reencarnamos e nós somos cobertos por esse véu de esquecimento, juntando mais o véu, a gente tem mais um fator, que é o livre-arbítrio. Então, quando nós juntamos o esquecimento, o livre-arbítrio e a imperfeição do nosso espírito, muitas vezes acontece da gente acabar se desviando desse caminho ao qual nós nos propusemos. E à medida que nós nos desviamos desse caminho, principalmente da questão do trabalho, começa a acontecer um processo na nossa alma. Deixa eu só lembrar aqui um pouquinho essa questão de alma e de espírito. O espírito, ele é o ser em si, né? Meu espírito, Andresa, ele é... Lembra que eu falei aqui uma vez daquela legião? Quem que é o meu espírito, Andresa? É aquela legião de pessoas que eu já fui, de todas as existências que eu já vivi. Esse é o meu espírito. O que é a minha alma? A minha alma é esse espírito que está nesse corpo aqui agora. A alma é o espírito junto com um corpo físico. E o espírito é só o ser sem corpo físico. Então, quando essa minha alma, ela reencarna aqui, com todos esses propósitos aos quais eu me comprometi, junto com todos os fatores que eu falei, eu me desvio do que eu me propus. O que acontece quando eu faço esse distanciamento? À medida que a minha alma ela se distancia do meu projeto, ela entristece. Por que ela entristece? O meu corpo físico ele quer ir por um caminho, mas o meu espírito cobra que minha alma vá por outro. Quanto maior essa distância entre a alma e o corpo físico, maior é o vazio que eu vou sentindo. Por que eu sinto vazio? Porque a minha consciência, ela me cobra. Você está errado, você está errado. Se eu chamasse todo mundo aqui, gente, eu estou fazendo um plano legal aqui para a gente saltar um plano. Quem que quer ir comigo? Talvez alguém aqui ia topar, porque o plano ia ser muito bom, gente. Vocês sabem que eu sou criativa. Sabe o que acontece? Se eu falasse assim, ó, não tem nenhuma possibilidade de dar errado. É só a gente ir lá, pegar o dinheiro, ó, tá chegando dezembro, Natal, presente, vamos aproveitar que aquele banco lá não tem vigia nenhuma. Sabe por que todo mundo aqui não ia topar? Não era porque não ia ser pego, não é porque não quisesse o dinheiro, nada disso. Mas é porque a consciência de vocês sabe que roubar um banco é errado, gente. Roubar um banco não é bom. Então, vocês não iam aceitar roubar um banco comigo. E provavelmente, quando eu amadurecesse a ideia, eu também ia desistir. Porque no fundo, a minha consciência ia me cobrar. Então, gente, é isso que a nossa consciência faz. Ela cobra. Ela nos mostra que aquilo ali está errado. E quando eu estou com aquele plano maravilhoso lá no plano reencarnatório, eu vou ser uma mãe maravilhosa, vou trabalhar nisso, eu vou trabalhar naquilo, chego aqui, eu não quero. Aí eu falo, acho que eu vou deixar para a próxima reencarnação. Só que aí, gente, a consciência começa a cobrar. E à medida que essa consciência cobra, à medida que minha alma se afasta, o vazio ele aumenta. E esse vazio ele cresce tanto, que eu fico deprimida. Então, por que muitas vezes a gente não encontra a causa da depressão? Porque a gente está tão desconectado de nós mesmos, nós estamos tão desconectados de quem nós somos, que a gente não consegue mais voltar. A
a gente não consegue mais achar o caminho de volta para nós mesmos. Porque nos falta conexão com nós mesmos, nos falta conexão com Deus, nos falta conexão com o plano superior. E o que acontece, além de tudo isso, nesse processo? O que eu atraio para mim quando eu estou com essa baixa vibração de tristeza, de vazio, de desespero? Quem são os obsessores que eu atraio para a minha vida? Todas as pessoas que desencarnaram nessa mesma situação. E eles precisam dessa minha energia agora. Então, eu ouço muito a expressão, eu me sinto numa areia movediça. Por que a pessoa se sente numa areia movediça? Porque ela não consegue lutar. Ela está desconectada. Ela não consegue se conectar com ela mesma. Ela não consegue se libertar daqueles espíritos. E ela não consegue chegar até Deus. E a situação às vezes piora muito. Por quê? Porque isso precisa partir de dentro da pessoa. Precisa partir desse reencontro. Então, o que é muito importante que se faça nesses momentos? Tenta olhar para dentro de si. Para onde eu estou indo? Para onde a vida está me levando? Esse caminho que eu estou seguindo está certo? Será que é isso? Gente, se você... Aqui, ó, o silêncio é uma prece. Se você se conecta com você mesma, se você consegue silenciar essa mente, você consegue se conectar com o seu espírito. E quando a alma ela se conecta com o espírito, tudo começa a voltar no lugar. Então, muitas vezes, a raiz da depressão é só esse desencontro. É só esse plano que não está sendo cumprido. Eu tenho uma amiga que ela tá num processo de depressão há muitos anos. E ela tem uma mediunidade linda de cura. E eu falo sempre para ela, trabalhe a sua mediunidade. Trabalha o caminho que você decidiu percorrer antes de vir. Que você vai ver, que você vai se reencontrar. E eu até gosto sempre de lembrar, vocês lembram daquela passagem do Chico com o João Mendonça, que o João Mendonça foi visitar o Chico, já acamado, né? E quando o Chico vê ele, o Chico fala, e aí, meu amigo, como você tá? E ele tinha recém-descoberto um problema no coração. Aí ele fala assim, eu acho que o médico já vai entrar aqui atrás de mim com o meu atestado de óbito. Porque dessa vez eu vou mesmo. Aí o Emmanuel fala assim pro Chico, para dar o recado para o João Mendonça, trabalha com o fio engrossa. Lembra que a gente falou sobre essa frase? Trabalha que o fio engrossa. Qual é esse fio a que o Emmanuel se referia? O fio prateado que nos liga à vida. Aquele fio que prende o nosso espírito ao corpo. Quando a gente trabalha, muitas vezes a gente até se compromete a um plano reencarnatório que não vai durar tantos anos. Mas daí a gente começa a ser tão útil aqui na Terra que a espiritualidade nos permite ficar um pouco mais. Ou seja, o meu trabalho está fazendo com que esse meu fio prateado dure mais tempo. E o que acontece quando eu me distancio do meu trabalho? A minha alma, gente, ela tenta sair do corpo, porque ela não quer mais aquilo. Talvez ela pense, vou recomeçar, deixa isso daqui para trás que não adianta mais. Então, ela tenta desconectar do corpo. E é por isso que a gente vê tanta tendência suicida em uma pessoa deprimida. Porque a própria alma, ela tem esse desejo de abandonar o corpo. E só quis trazer essa questão, né, do Setembro Amarelo por conta de ter ligação com o véu do esquecimento. E saindo do Setembro Amarelo, nós estamos no Outubro Rosa. E para fechar a nossa noite, vou só relembrar que nós estamos aqui pensando sobre o câncer de mama, fazendo campanhas contra o câncer de mama e tentando conscientizar as mulheres da importância de entender o câncer de mama e se cuidar. Todo mundo aqui ouve muito uma frase assim, o homem é o esteio da casa. Isso não é sempre muito falado? Eu concordo com vocês, mas meninos, mesmo que vocês fiquem bravos, o
homem é o esteio da casa, mas a mulher é o alicerce, ela é as paredes, ela é o telhado, ela é até os móveis. E é a mulher que mantém a família unida, é a mulher que cuida dos filhos, que a mulher precisa ser mãe, precisa ser esposa, muitas vezes trabalha fora, e ela precisa ser amiga, ela precisa ser colo, ela precisa ser tudo, porque ela é o elo maior daquela família. A gente vê muito quando as mães morrem, como vocês sabem aqui, a minha própria família é um exemplo. Depois que minha mãe morreu, a minha família se desfacelou. Então a gente vê muito essa questão, quando as mães morrem, a família se dispersa. E vou até fazer assim um parêntese aqui, que é uma frase não sei se é da Meimei ou da Maíse, agora não estou lembrando. Mas muitas vezes, quando a gente perde a mãe numa família, a gente acaba se dispersando e esquecendo uma questão muito importante. O nosso plano reencarnatório, ele não era só com aquela mãe. Se nós estamos dentro de uma família, é porque todos nós temos compromissos uns com os outros. Principalmente porque a gente sabe que é dentro das famílias carnais onde os nossos maiores resgates acontecem. Então, muitas vezes, quando a matriarca da família se vai, essa família esquece de tudo esse compromisso que tem. Vamos ficar atento nisso. E voltando um pouquinho, quando a mulher ela se dedica a tudo isso, gente, ser alicerce, ser parede, ser telhado, ser móveis, e ser tudo isso que a mulher precisa ser, muitas vezes é a duras penas, gente. Nem sempre é fácil. Antigamente a gente ainda via com muita frequência que muitas mulheres elas passavam a vida inteira casadas, sofrendo maus tratos, sofrendo traição, sofrendo ingratidão do marido, dos filhos, de tudo, e ela aguentava ali silenciosa, aguentava ali calada, e ela guardava tudo aquilo. Por quê? Porque ela tem a consciência de que ela precisa manter aquilo. Então, muitas vezes, ela mantém, mesmo que aquilo despedace ela por dentro. E como a gente sabe, acho que a perspectiva, não sei, eu estava conversando com a minha amiga, acho que 90% das mulheres que têm câncer de mama, elas têm questões familiares, elas têm questões de mágoas profundas, elas têm questões de traição, de abandono. Muitas vezes, uma separação traz o câncer de mama. Por quê? Porque ela se sente traída. Gente, é tão interessante que às vezes a mulher fica viúva e ela tem câncer de mama. Porque ela sente que a morte do marido é uma traição. Que ele não podia ter feito isso com ela. E o que é o câncer de uma maneira geral? Ele é a densificação daquelas energias. Você vai guardando, você vai guardando. O que acontece quando nós mentalizamos? Nós criamos energeticamente. E o que acontece com essa energia? Ela vai e ela volta. E muitas vezes ela volta de uma maneira tão densa que ela me traz um câncer. Então, gente, falando de esquecer, que é o véu do esquecimento, eu vou terminar a nossa noite com a frase: é bom não lembrar. E essa é para as mulheres: é bom não lembrar das mágoas, das tristezas, dos rancores, da ingratidão, das traições, de todo tipo de sofrimento que qualquer mulher tenha passado. Por quê? Porque ele só vai trazer um câncer. Então vamos exercitar o perdão, vamos exercitar a resiliência, a paciência, tentar fazer com mais amor, tentar não guardar. Vocês lembram que o Chico falava da mágoa? Mágoa, água. O que acontece quando você toma uma água podre? Ela te apodrece. Então, não vamos guardar mágoas, não vamos trazer isso para dentro de nós, porque só vai adoecer, né? Então, eu vou pedir para vocês, mais uma vez, esqueçam do que é necessário, lembrem do que é necessário.
necessário e aproveitem a bênção do véu do esquecimento para os novos recomeços. Aproveitem que nós podemos esquecer as coisas do presente também. Só vamos tentar entender quando esquecer e quando lembrar. Para finalizar, quero convidar vocês para fazer comigo uma oração, para que a gente consiga levar isso de uma maneira mais leve. Vamos fazer a oração da serenidade? Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu posso, e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, aceitando como Jesus o mundo como ele é, e não como eu gostaria que fosse, confiando que o Senhor fará todas as coisas corretamente, se eu me render à sua vontade, para que eu possa ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado eternamente. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada.